Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje chegamos no nosso 16º dia da meditação do livro de Gênesis e vamos meditar hoje no capítulo 46, 47 e 48. Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e eu tenho certeza que o Senhor falará conosco na meditação da sua palavra. Queridos, o 45 termina quando eles chegam em Canaã para dar a notícia para Jacó sobre o que havia ocorrido. José havia revelado-se a eles e agora pediu que eles fossem lá agora buscar tanto Jacó como toda a sua família para viver bem ali no Egito, por conta de todo o prestígio que José tinha diante de Faraó, pela interpretação dos sonhos e por tudo que ele vinha realizando. No capítulo 46, então começa dizendo que após essas conversas que tiveram ali sobre a revelação que José tinha feito aos seus irmãos, eles juntaram tudo que tinham para fazer essa viagem. Mas primeiro eles chegaram em Berseba. Berseba, para relembrar, foi o local onde Abraão havia feito uma aliança de amizade com Abimeleque. E anos depois, Isaac também no mesmo local fez essa aliança com Abimeleque, também uma aliança de paz. E agora Jacó chega ali, ele presta culto e oferece sacrifícios ao Senhor, ao Eterno. E aqui cita que era o Deus do seu pai, e Abraão, Isaac. E na mesma noite Deus falou com Israel. Numa visão ele disse: Jacó, Jacó. E Jacó respondeu: sim, estou aqui. E no 3 e no 4, versículo 3 e 4, então Deus começa a falar com Jacó, dizendo assim: eu sou o Deus de seu pai, não tenha medo de descer para o Egito, ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora da sua morte, José estará ao seu lado e ele mesmo fechará os seus olhos. Então, nós vemos aqui que toda essa ida da família de Israel ali para o Egito, nós vemos quando José declara para os seus irmãos no capítulo 45 que ainda haveria mais 5 anos, estavam apenas no segundo ano de fome, e que o Senhor o tinha levantado para que ele viesse trazer provisão agora à sua família, assim que ele estava se revelando aos seus irmãos. Então nós vemos que a ida deles para o Egito foi providenciada por Deus para que não se extinguisse a família de Jacó por conta da fome. Havia uma promessa, e para que a promessa não fosse rompida pela morte ali por conta da fome, por ter padecido por fome, o Senhor providenciou que José estivesse no Egito e agora estivesse naquela posição para que a sua família fosse cuidada por José, com todo o prestígio que ele tinha junto a Faraó. E no 5 e 7, fala que Jacó ele saiu, então ele partiu de Berseba, principalmente depois dessa palavra do Eterno com ele. A carroça que Faraó tinha mandado para que eles utilizassem, deveria ser uma carroça muito top, muito fina por pertencer a Faraó. Então foi colocado ali Israel, os seus netos e as mulheres para fazer essa viagem. Chegando ali no Egito, com os animais e os bens e tudo, Jacó levou tudo que tinha adquirido ali na terra de Canaã, ele levou junto com ele para o Egito. Nos versículos de 8 a 25, agora traça toda a genealogia de Abraão, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, né? Então traça assim por ordem, ele tinha 2 mulheres e as 2 concubinas de suas mulheres. Então nós vamos ver isso. E no final, no versículo 26, fala que eles entraram ali tirando só as mulheres, eles estavam em 70 pessoas, colocando ali José e seus filhos. Então nós vemos aqui que eles entraram com 70 pessoas, que era tudo que tinha ali a descendência de Jacó até aquele momento. Do 28 ao 29, diz que Jacó mandou Judá, eles estavam próximo ao Egito, ir à frente para obter informações de José sobre como eles fariam para chegar em Gósen. Então José, recebendo ali Judá, saiu ao encontro de Israel
em Gósen, e ao ver o seu pai, ele atirou-se ao seu pescoço e chorou por um longo tempo. Imagine a emoção de Jacó agora encontrando seu filho, que para ele estava morto. Ele já havia sofrido muito porque amava muito. Agora há uma informação, uma notícia que ele vive, que ele está chamando. E agora Jacó, quando chega, encontra. Então foi um momento muito emocionante entre Israel e o seu filho José. E no 30 diz assim que Israel disse para José: agora já posso morrer, você está vivo mesmo, e pude ver o seu rosto. Eu acredito que o coração de Jacó ali, como ele não parou, ele foi renovado depois de tanta emoção ali junto com o seu filho. No 31 a 34, nós vemos aqui José com muita sabedoria. Ele dá instruções aos seus irmãos sobre como eles deveriam falar com Faraó, pelo fato de eles serem pastores de ovelha. E havia toda uma forma de persuadir ali o Faraó para que eles ganhassem o direito de estar em Gósen. Porque os egípcios, para os egípcios, pastores eram tratados com desprezo. Então José sabia que eles estarem ali separados naquele local, naquela terra ali de Gósen, isso seria de extrema importância. Então aqui José dá instruções aos seus irmãos como eles deveriam falar. Qual que seria a fórmula de começar esse diálogo e terminar para que eles obtivessem sucesso ante a Faraó, pelo quesito do local que eles queriam ser fixados. No capítulo 47, nós vemos aqui que José se apresenta a Faraó, informa que toda a sua família havia chegado de Canaã e estavam em Gósen. No 2 e no 3 diz que José levou com ele 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. E aí Faraó perguntou com que eles trabalhavam, o que eles faziam para viver, né? E eles responderam conforme José tinha instruído eles no capítulo anterior. No 3 e 4 eles respondem a Faraó, da mesma forma que José tinha instruído eles no capítulo anterior. E no 5 e 6, Faraó olhou para José e disse: então seu pai e seus irmãos estão aqui, um reencontro, pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Lembrando aqui que toda essa cerimônia, que todas essas apresentações que José está fazendo, foi lá, se apresentou, disse que eles haviam chegado, depois levou os seus irmãos, nós vamos ver que mais adiante leva o seu pai. Tudo isso é para que ele pudesse, de alguma forma, estar formalizando diante dos egípcios, diante de todo mundo, para que todos soubessem que Faraó estava à parte, Faraó estava ali concordando com isso, e todas as decisões estavam vindo desde Faraó, para que ele não tivesse problemas com os egípcios sobre a família dele ter vindo para viver no Egito. Então, após Faraó dizer que o Egito estava de braços abertos para recebê-los, ele deu instruções para que José cuidasse para que todos fossem estabelecidos de uma forma boa e tranquila, numa boa terra. Falou que Gósen poderia ficar para eles, então funcionou a estratégia que José instruiu aos seus irmãos que deveriam falar com o Faraó. E ainda o Faraó fala: se houver alguém muito capacitado aí entre eles, eu quero que este venha ser a pessoa que vai cuidar dos meus animais. Então José aqui no 7 e 8, ele apresenta Jacó agora em outro momento para Faraó. E nós vemos que da mesma forma que Faraó tinha uma estima muito grande por José e José por Faraó, essa estima se alongou a Jacó, porque nós vemos aqui que Faraó permitiu que Jacó o abençoasse. Tão interessante porque a posição que Faraó tinha, eles eram assim quase que os deuses mesmo, até ele se denominava como Deus mesmo. E agora ele aceitou que Jacó, um hebreu, o abençoasse. E aí Faraó pergunta para ele quantos anos que Jacó tinha. E no versículo 9 ao 10 ele responde que ele tem 130 anos de peregrinação, né, que foi anos difíceis, não foram fáceis. Então esses 130 anos era realmente, literalmente, a peregrinação desde o momento que ele era novo,
toda a peregrinação que ele teve que fazer, todo lugar que ele teve que passar, ele montou acampamento, arrancou acampamento, e ele fala ainda que esses anos eram poucos comparado aos dos seus pais, dos seus antepassados. Nós vemos que tanto Abraão quanto Isaac viveu mais de 180 anos, por volta de 180, 190 anos. Então, 130 que ele estava ainda era pouco comparado ao dos seus pais. No versículo 11 e 12 diz que José ajudou em tudo para que sua família se estabelecesse em Gósen e viveram ali com bastante fartura. No 13 e no 15, nós vemos que por apertar a fome e ficar muito severa, agora ele nos faz saber aqui o 13 e 15, que o dinheiro das pessoas haviam acabado. Tudo que eles tinham de dinheiro, que eles usavam a prata, era moeda recorrente, havia terminado porque eles compraram tudo em comida, tudo em sementes e grãos com José até aquele momento. E no 16 e 17, José fala para eles que eles deveriam agora trazer os seus animais, já que não tinham mais prata, para que pudessem fazer uma troca de animais por semente, por alimento. Então, aquele ano, toda a comida que foi consumida foi feito através dessa troca, dessa barganha dos animais das pessoas como moeda de troca da semente e dos grãos ali com José. No 18 e 19 diz que ficou tão severo e terrível as coisas que eles agora não tinham mais o dinheiro e não tinham também mais os animais. E eles agora falam que nada mais resta para trocarmos a não ser nós mesmos e as nossas terras. De que nos serve o corpo e a terra se vamos morrer de fome? Então nós e nossas terras pertencerá a Faraó. E só o que queremos são semente para a nossa sobrevivência, para continuarmos vivos e manter a nossa terra produzindo. Então no 20 e 21, devido a essa fala aqui do 18 e 19, fala que José comprou para Faraó todos os campos do Egito. Eles venderam suas terras e tamanha era a fome que eles nem pensaram duas vezes em oferecer o que tinha de propriedade agora em troco de alimento. Então Faraó passou a ser dono de toda a terra do Egito e de todos os habitantes. Toda pessoa ali passaram a ser escravo de Faraó. E com exceção dos sacerdotes, porque os sacerdotes egípcios, que está no 22, eles tinham um salário fixo que eles recebiam ali do Faraó. Então, com esse salário, eles continuaram comprando seus mantimentos. Então, as únicas terras que não passaram a pertencer a Faraó, e as únicas pessoas ali que passaram a não pertencer a Faraó como escravo, eram os sacerdotes egípcios. No 23 ao 24, José explica como ficou após essa negociação com o povo. José fala assim: comprei para Faraó cada um de vocês com suas terras, e em troco receberão sementes para plantar, e quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para Faraó, e ficarão com 4/5 para vocês e sua família. Então aqui José estava ali oferecendo para eles 20% de toda a produção que tivesse, eles teriam que oferecer a Faraó, porque agora as terras estavam arrendadas para eles, e com o restante eles se alimentariam e viveriam com suas famílias. Foi algo tão importante para o povo devido à fome e à situação que estavam, que no 25 o povo responde: você salvou as nossas vidas e seremos escravos de Faraó com gratidão e alegria. No versículo 26 aqui, agora José, ele baixa um decreto, ele oficializa essa negociação, um decreto sobre a terra do Egito, onde 1/5 pertenceria a Faraó e apenas as terras dos sacerdotes não passariam ser pertencentes a Faraó. No 27 e 28, relata aqui que Israel ele se estabeleceu ali no Egito, na região de Gósen, como nós lemos, e eles adquiriram ali propriedades e prosperaram. Eles tornaram assim bastante numerosos, a família cresceu muito, a descendência cresceu bastante. E no 28 aqui cita que José viveu 17 anos no Egito. Ao todo ele viveu 147 anos. No 29 e 30, nós vemos que Jacó
né? Israel, sentindo que se aproximava, havia uma proximidade com o fim da sua vida, ele fez José jurar para ele. Esse juramento que a gente lê na Bíblia, que eles colocavam a mão debaixo da coxa, lembrando que eles não usavam calças, cuecas como nós usamos hoje, não havia esse tipo de roupa, eram capas. E então quando você vê esse termo, colocou a mão debaixo da coxa, era um juramento onde a pessoa que ia jurar, ele colocava a mão por dentro da capa e ele tocavam ali os órgãos genitais da pessoa para que ele viesse fazer esse juramento. Era uma forma de um juramento ali que deveria ser inquebrável. Então Jacó fez José jurar desta forma, que não deixaria que os seus ossos ficassem ali, que ele não fosse enterrado no Egito, que quando ele viesse a falecer, que José levaria ele para ser sepultado juntamente no túmulo, ao lado do túmulo dos seus pais. No capítulo 48, inicia dizendo que um tempo depois dessa conversa que Jacó teria tido com José, José foi informado que Jacó estava muito doente. E acompanhado de seus 2 filhos, né, Manassés e Efraim, José foi visitar Jacó. E Jacó disse a José, no 3-7, ele diz uma declaração do Senhor, né? Ele fala: o Deus forte apareceu-me em luz. Luz era Betel, né? E na terra de Canaã, e me abençoou. Ele disse: eu o tornarei próspero e multiplicarei sua descendência, farei de você uma congregação de tribos e entregarei essa terra aos seus descendentes, como herança permanente. Aí Jacó diz que agora ele vai adotar os 2 filhos que nasceram no Egito, os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Eles estarão em posição igual a Rubens e a Simeão, e os outros filhos que nascerem depois deles, eles serão seus. E no versículo 8, fala que foi aí que Jacó percebeu que os filhos de José estavam ali. Ele até pergunta e José confirma, e no 9-11 revela, ele teve essa confusão porque as vistas dele, semelhante às vistas de Isaac, estavam ruins pela idade, ele tinha pouca visão, ele não enxergava praticamente nada. Então José trouxe ali para bem perto dele os seus 2 filhos, e Israel beijou e abraçou os meninos e disse a José: eu não esperava vê-lo nunca mais, e agora, além de vê-lo, Deus permitiu que eu também visse aos seus filhos. E no versículo 12-16, nós vemos que os meninos ali, Manassés e Efraim, estando próximo, e toda essa conversa de Israel ali com José, José faz que os meninos se aproximem dele, porque ele ia abençoar os meninos. E José, para ajudar o seu pai, que estava com dificuldade na visão, já colocou o mais velho, Manassés, na frente de Jacó, próximo à mão direita, e colocou Efraim na frente de Jacó, próximo à mão esquerda, para que ele viesse abençoar com a mão direita, que se abençoava o filho primogênito. Era a regra. Então o filho primogênito era abençoado com a mão direita e os outros demais filhos com a mão esquerda. E quando ele vai abençoar os filhos de José, ele não pôs a mão direita em cima da cabeça de Manassés, que era o mais velho, e a mão esquerda em cima da cabeça de Efraim. Ele cruzou os braços, ele colocou a mão direita em cima da cabeça de Efraim, que era o mais novo, e colocou a mão esquerda em cima da cabeça de Manassés, que era o mais velho. E no versículo 17-18, José pensa ali que Jacó está fazendo uma confusão sobre os filhos por conta da visão. Então ali, algumas versões dizem que José foi e mudou a mão de Jacó. E quando ele vai mudar, Jacó olha para ele e explica que ele sabia o que estava fazendo. Ele não havia se confundido. Ele não tinha trocado as mãos ali por conta da visão ou qualquer confusão possível. E ele responde que Manassés também será abençoado, e o mais novo será mais importante ainda que o mais velho. Nós vemos aqui que Jacó também era o filho mais novo, Esaú mais velho, e quem foi abençoado foi Jacó. E agora nós vemos isso se repetir
com os filhos de José, que foi adotado por Jacó. No versículo 21 ao 22, Jacó diz a José que a morte dele estava próxima e que Deus viesse acompanhar José e desse força a ele para que ele voltasse em segurança para a terra dos seus pais. E quanto a mim, diz Jacó, estou dando a você, como o primeiro entre os seus irmãos, a terra montanhosa que tomei dos amorreus com minha espada e o meu arco. Então Jacó estava declarando a José que ele receberia porção dobrada através dos seus filhos. Ele diz aqui também nesses últimos versículos que o nome dele, que Manassés e Efraim, seria conhecido pelo nome de Israel, que embora eles nasceram no Egito, mas que era para eles não esquecerem que mesmo nascendo no Egito, eles eram israelenses, eles eram por adoção, agora filhos direto de Israel e teria direitos como os outros. Então nós vemos que José recebeu através dos seus filhos porção dobrada na divisão de terra, na divisão dos espaços. Querido, finalizamos agora a nossa meditação do dia. Eu quero deixar para vocês aqui como Deus é soberano em toda a história, como nós vemos o dedo de Deus, a arquitetura de Deus em tudo, para que preservasse a sua bênção sobre os seus filhos e toda a promessa. Nós vemos Deus cuidando de cada detalhe, nada fugiu ao controle, nada fugiu àquilo que Deus havia estabelecido. Então até o fim Ele guardou, Ele protegeu, abençoou, porque Ele é um Deus fiel, é um Deus que zela por sua palavra. Queridos, finalizamos então. Desejo a vocês um domingo abençoado, que o Senhor os guarde, que o Senhor esteja com vocês, que vocês possam ter um tempo de meditação e comunhão com o Senhor através de sua palavra. E amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente para finalizarmos o livro de Gênesis. Com grande vitória, finalizarmos o nosso primeiro livro dos 66 livros que temos na palavra do Senhor. Fiquem com Deus, queridos. O Senhor os abençoe.